Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos! Mais um Café com Destino. Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana, começando mais uma série. E eu quero fazer votos de paz e prosperidade do alto sobre a sua vida, sobre sua casa, seus negócios, sobre tudo que você está fazendo e empreendendo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Prepara o teu coração, porque aqui no Café com Destino, além de ensino, sabedoria, instrução, também nós temos toda a espiritualidade que protege tua vida nessa terra até você alcançar a eternidade. Bom, gente, já começo com uma boa notícia. Faltam 10 dias para o Método Destiny. O Super Método Destiny acontece de 28 a 30 de setembro aqui em Alphaville, São Paulo. Nós estamos nas últimas vagas. É a única oportunidade do ano de você participar num preço promocional do único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Então, fique atento aqui ao link na descrição, né? Obrigado, Wesley. Como sempre, atento, trabalhando, ligado. E fica atento aqui, clica, pega as informações que de 28 a 30 de setembro a gente tem um Super Método Destiny aqui em São Paulo e 3 e 4 de novembro o Método Destiny em Boston, aí nos Estados Unidos, tá bom? Fiquem atentos. Bom, hoje nós vamos começar uma série que foi muito pedida pelos nossos alunos e alunas na internet. A série Criação de Filhos. Criar filhos é um dilema, é uma dificuldade, ainda mais no mundo de hoje, né? Eu lembro que minha avó paterna teve 7 filhos e um pouco antes dela partir para o Senhor, uma mulher de Deus, eu falei, vó, como é que você conseguiu criar 7 filhos? Ela falou, na minha época era diferente. Na minha época não tinha preocupação, por exemplo, com plano de saúde, com escola. A gente botava na escola mais próxima, pública, levava no hospital só quando passava mal. O mais velho começava a cuidar dos menorzinhos, não tinha nem fralda descartável, né? Era pano. Então, assim, era um cuidando do outro, é diferente do mundo de hoje, né? Minha avó partiu com 90 e poucos anos, eu peguei esse conselho com ela, ela devia ter uns 89 para 90 já. Então, é muito bom você escutar os mais velhos e ver que, às vezes, a forma como fomos criados, nem sempre tudo vai poder ser usado nessa geração, porque mudou tudo. Por exemplo, às vezes você chega para o teu filho e fala assim, você fica aí no iPad, na minha época eu ficava jogando peão na rua, mas as ideias são diferentes, o mundo é diferente, não dá mais para a gente ficar jogando taco na rua que nem a gente jogava, queimado, futebol, o mundo está mais violento. As crianças não querem fazer mais as mesmas coisas. Não adianta ficar remoendo o passado ou comparando o teu passado com o presente do teu filho, porque os tempos mudaram. No Café com Destino dessa semana eu vou te ensinar como proteger teus filhos espiritualmente, como guiá-los no caminho certo, como consolidar as emoções dos teus filhos, como colocar limites para que eles não sejam rebeldes, agressivos, como disciplinar, qual é o limite da disciplina, como você pode ser exemplo, porque filho não aprende por fala, aprende por modelagem. E aqui está uma grande dificuldade. Os pais querem que os filhos façam o certo, mas eles mesmos não fazem. Outra coisa, eu vou te ensinar como você passar para os teus filhos a ideia de dinheiro. Se você quer que seus filhos prosperem, se você quer que seus filhos lidem com a prosperidade, ou seja, nós vamos falar sobre vida emocional, sentimental, como preparar teus filhos para o casamento, como preparar teus filhos para dizer não para as coisas erradas lá de fora. Vão oferecer drogas para ele, vão oferecer sexo, vão oferecer tanta coisa, como dizer não? Como eles descobrirem a própria identidade a ponto de não quererem ser outra pessoa? Gente, essa semana vai ser muito poderosa, né, Wesley? Sim. Vai ser muito poderosa. Agora eu já quero começar com um assunto polêmico. Né? Hoje eu tô para polêmico, Wesley. Meu Deus. Se 100% da formação de caráter, limites e valores dos teus filhos vem do exemplo dos pais, como estão os filhos de hoje se mais de 53% dos casais estão separados? Vou começar falando do divórcio.
53% dos casais hoje estão separados, divorciados. Só para você ter uma ideia, talvez um ano atrás, eu estava no shopping com o José, meu filho, hoje tem 11 anos, na época tinha 10. A gente estava andando num shopping e ele entrou numa loja assim para ver uma luva de goleiro. E eu fiquei do lado de fora e falei, vai lá filho, vê a luva que você quer, e fiquei do lado de fora esperando. Nisso, uma mulher passou, me reconheceu e veio tirar foto. Ah, Thiago Brunet, posso tirar uma foto contigo? E quando essa moça veio tirar foto comigo, ela botou a mão em mim assim, ó, me abraçou. Eu, quando eu tiro foto, eu não abraço ninguém, né? Só se for um conhecido, eu boto a mão assim. Mas essa mulher me abraçou e pegou para tirar foto. O meu filho saiu de dentro da loja, olhou para mim e falou, pai, o que você está fazendo? E já lacrimejando. Eu falei, filho, a moça está tirando uma foto com o papai. Não, mas ela não pode colocar a mão em você. E aquilo ali foi chocante porque ele entendeu de um lado de só minha mãe pode colocar a mão em você, ninguém pode ficar colocando a mão em você. E eu vi como aquilo já foi traumático por nada. Imagina os filhos que flagraram os pais em adultério. E são muitos, eu já conversei com muita gente que tem esse trauma até hoje. Imagina quem viu o pai sair de casa por causa de uma outra mulher e nunca mais voltou. Imagina que os filhos que não tiveram a proteção emocional, espiritual, nunca receberam um abraço, um eu te amo. Gente, é muito complicado. Você não pode exigir que seja um adulto normal uma criança que foi traumatizada. Então, para eu começar a falar sobre criação de filhos, eu primeiro preciso falar de você. Você está bem para ter filho? Você confia em Deus acima de todas as coisas? Você está colocando suas emoções no lugar? Porque colocar filho no mundo para depois deixá-los de qualquer forma, você está prejudicando a sociedade. Você está prejudicando a sociedade, não é, Wesley? Sim. Então é muito difícil quando os pais tomam decisões baseadas nos prazeres do momento ou nas emoções do momento, e isso vai acabar afetando os filhos. Por exemplo, a partir do momento que você coloca filho no mundo, os filhos começam a ser uma espécie de prioridade. Por que uma espécie? Porque nada pode ser mais importante do que primeiro o casamento, né? Que é o vínculo pelo qual gerou os filhos. Mas os filhos depois são prioridade. Então, se os filhos são prioridade, vocês, quando tomam decisões como casal, tem que estar pensando na saúde emocional e espiritual dos filhos. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu tive uma infância classe média baixa, com muita limitação. Né? Na infância eu não fui pobre, de passar fome, essas coisas, mas subúrbio do Rio de Janeiro, saláriozinho do meu pai de militar para dividir por um monte de gente e tal, foi complicado. Então não podia usar o tênis que eu queria, não tinha esse negócio de festa de aniversário, de ganhar presente, de viajar, não existia isso. Era limitação, vida limitada. Não paupérrima, mas limitada. E uma das coisas que eu me lembro hoje, aos 42 anos, é que a minha infância foi muito feliz. Sabe por quê? Psicologicamente falando, a criança não lembra do tamanho da casa que ela morava. Tinha 1.400 metros quadrados. Não lembra os confortos que ela teve. Tomava banho de água a tantos graus. A criança lembra dos momentos criados em família. É por isso que às vezes você está tanto nessa neurose, eu trabalho para dar uma vida melhor para meus filhos. Será que é verdade? Será que eles estão precisando de uma vida melhor ou estão precisando de um pai? Será que eles estão precisando mesmo de um conforto a mais, que eles nem vão se lembrar na fase adulta? Ou estão precisando de atenção, de carinho, de palavras de afirmação? Filhão, você vai ser um vencedor. De você deitado com ele antes de dormir, abraçando, se você é o homem da casa, biblicamente falando, você é o sacerdote, orando por eles. Ontem eu coloquei meus filhos para dormir e orei por eles, como todas as noites eu faço quando eu estou em casa, porque eu viajo muito, mas quando eu estou em casa, sem falta, eu oro pelos meus filhos, antes de dormir. Eu oro durante o dia, mas antes de dormir eu imponho a mão sobre eles e profetizo sobre a vida deles. Então o que nós vamos estudar essa semana? Primeiro, quais são as funções do pai na criação? O pai é o alicerce espiritual, é a base espiritual, ou seja, a parte de
palavras proféticas dentro da tua casa, o sacerdócio, né, a direção espiritual tem que vir do pai. A mãe, ela é mais uma intercessora, espiritualmente falando. Mas, biblicamente, o pai, ele dá destino espiritual para o filho. Outra função do pai é prover para esse filho, proteger esse filho e dar limites ao filho. Então, é função do pai prover financeiramente, proteger fisicamente, emocionalmente. Quando você pega essas entrevistas dos grandes aliciadores de menores, qual é o nome daí? Os pedófilos. Tem uma série na Netflix falando dos maiores do mundo, os maiores pedófilos do mundo. Eles sempre escolhem crianças que não têm pai por causa da proteção física, a falta de proteção física. E também o pai, ele dá um destino através das palavras que declara. A mãe fica mais na intercessão e na criação do dia a dia, né? Que horas almoçar, que horas dormir, que roupa vestir, tudo isso. É lógico que isso aqui não é uma regra para todo mundo, que às vezes você tem que trocar de papel um tempo. Imagina uma mãe que está trabalhando e o pai está mais em casa cuidando. Não existe nenhum problema, nenhum pecado nisso, tá bom? Só para deixar claro. A gente está partindo pelas ordens gerais, pelo que geralmente acontece. Então, porque hoje muitos pais estão passando problema com os filhos de falta de limite, gritaria, apanhando dos filhos, gritaria desordenada, desobediência, rebeldia. Primeiro, entenda isso aqui, ó. Dos 0 aos 7 anos de idade é o período de formação de caráter da criança. É quando você precisa mais dizer o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. É quando você tem que fazer o máximo para deixar a criança perceber que ela precisa ter empatia, se colocar no lugar dos outros. Eu faço muito isso com meus filhos. Quando eles fazem alguma coisa do tipo um bater no outro, eu tenho 4 filhos, né? Um bater no outro, aí o que eu faço? Eu chamo os dois que se bateram. Se a maior, por exemplo, uma vez a Júlia, que já é grande, puxou o cabelo da pequenininha. Aí o que eu fiz? Ela falou, pai, eu não fiz nada demais, só puxei o cabelo dela porque ela passou correndo. Eu falei, tá bom, passa correndo na minha frente. Aí ela já começou a lacrimejar. Não, pai, passa correndo na minha frente. Rapidinho ela entendeu. Ela entendeu que é muito ruim alguém puxar seu cabelo. Então, quando eu não puxei o cabelo dela, só de eu demonstrar, ela já entendeu. O que eu estou querendo te dizer? Que seus filhos precisam ter empatia, se colocar no lugar do outro, que aí eles vão ter também limites. Dos 0 aos 7 é a fase que você impõe mais o caráter. Dos 7 aos 13, que é quando já está saindo da infância e indo para a adolescência, é quando eles precisam descobrir a identidade deles. Eles são filhos de quem? Quem eles são em Deus, quem eles são para os pais. Eles são inteligentes? Não são? É quando você tem que afirmar a identidade o tempo todo. Então, o José, por exemplo, e com verdades, tá? O José, meu filho de 11 anos, ele fala assim, pai, eu acho que eu vou ser jogador de futebol. Eu falo, filho, olha, o que você decidir da sua vida, você consegue se treinar e você vai sempre ter o apoio do papai. Ele, então, pai, você acha que eu vou ser? Eu falei, não, eu acho que não vai ser. Por quê, pai? Porque com 11 anos, a maioria das pessoas que vão se tornar jogadores de futebol já estão nos clubes, já estão nas bases. Você não gosta de acordar cedo para treinar, você só gosta de se divertir. Então, o que acontece? Eu não estou desanimando meu filho. Eu estou botando a realidade nele. Por exemplo, eu descobri que ele tem um dom da música. Ele escuta uma música, consegue sentar no piano e tocar. Meus outros filhos não conseguem fazer isso. O que eu faço? Invisto na música. Então, olha só, um dos trabalhos mais importantes dos pais é descobrir os dons dos seus filhos e investir no dom. Se ele quiser fazer outra coisa, não proíbe, mas deixa claro que provavelmente aquele não é o caminho dele. É o que eu falo pro meu filho, pode fazer escolha de futebol, mas provavelmente esse não é o teu caminho profissional. Você vai poder jogar bola até morrer, não tem problema, mas provavelmente como diversão, amador, de forma amadora. Agora, música, você tem um talento, hein? Papai percebeu que quando você pega o piano é diferente. Ele estuda violino, é diferente. A Júlia, mais velha, ficou meses na escola de música e não tocou nada. José nunca entrou na escola de música e toca de ouvido. Então pronto, é um dom, poxa. Vamos investir no que a criança já é boa e vamos corrigir naquilo que ela falha. Investir no que elas são boas e corrigir naquilo que são falhas. Período de 7 a 13 anos. Eu falo, filhão, ó, isso talvez você não seja, mas isso aqui você vai ser. Afirmação de identidade. Você é um filho muito... O José é muito carinhoso, né? Você é carinhoso, cara. Você é bonito.
Você é um menino que entende a palavra. José tem uma facilidade com a palavra. Joaquim, você é um grande comunicador. Eu afirmo a identidade deles. Papai te ama. E dos 7 aos 13 é a afirmação de identidade. Dos 13 aos 18, que é a período da adolescência, é um período muito complicado, onde a criança, por estar virando adolescente, ou seja, transformação para adulto, ela começa a querer quebrar um vínculo com os pais para poder descobrir sua identidade sozinho, para poder testar seus limites, para poder se autodesafiar. Então, nem sempre o adolescente, que está se trancando em casa, no quarto, ou não quer falar muito com os pais, está fazendo algo de errado. É a fase. Você tem que ficar muito atento. Mas nessa fase você tem que criar um vínculo. Você só cria vínculo com o adolescente fazendo algo que ele gosta. Então, cria algum tipo de hobby que vocês consigam fazer juntos. Porque dificilmente você vai criar um vínculo com o seu filho de outra forma que não seja com um hobby. Na conversa, na adolescência, não cria vínculo. Valores. É aqui que você vai ter que ser muito mais incisivo com os seus valores. Mentira, aqui não. Desobediência, aqui não. Fazer mal para os outros, não. Fofoca, não. É quando você começa a colocar os valores com muito mais força, que já entraram dos 0 aos 7 anos no caráter. Na adolescência você reafirma. E terceiro, limite. Ah, não tem como controlar adolescente? Tem sim. Claro que tem. Eu tenho filho adolescente. É difícil, mas tem. É porque, presta atenção, o adolescente, ele vai sempre te confrontar, não pelo que você está falando, mas pelo teu comportamento. Então, lá em casa, esses dias, Júlia falou uma palavra inapropriada. Estava todo mundo assim, ela foi brigando com o irmão, falou uma palavra inapropriada. Eu parei. Filha, vem cá. Oi, pai. Você alguma vez já viu o papai falar essa palavra? Não. Nunca viu, né? Nem nunca vai escutar. Nessa casa a gente não fala isso. Não precisei falar, é pecado! E oprimir a garota. Eu só botei os limites. Ó. Aqui a gente não fala isso. Mas eu só pude falar assim porque eu realmente não falo. Então você tem que educar por exemplo. Tiago, mas eu não tive esse ensinamento, eu já fiz tanta besteira na frente dos meus filhos. Calma, tem esperança, não se desespera. Vai chegar a tua hora. Hoje é só o primeiro dia de 5 dias de ensinamento sobre criação de filhos. Aliás, deixa eu dar um stop aqui. Se você está sentindo que essa série vai ser poderosa e vai ajudar muita gente, já comenta aqui agora. Tiago, essa série vai me ajudar, essa série vai ajudar fulano. Pega agora o link e compartilha com pessoas que precisam entender de criação de filhos. Manda para os seus colegas de trabalho, da igreja, dos seus grupos de WhatsApp. Tira o print agora, posta no seu Instagram. Olha, começou uma super série no Café com Destino. Como educar filhos, criação de filhos. Tá? Não deixa de divulgar. Curte o vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que é relevante e entrega para mais gente. E não deixa de se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui a gente só existe para te ajudar, tá? Então, voltando à matéria, criar filhos é um grande desafio. Você vai ter que fazer muitos sacrifícios para criá-los da forma certa. Mas eu quero começar aqui com uma base bíblica, Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança, vamos sublinhar a palavra, a gente tem mania de ler a Bíblia sem meditar. O que é meditar, Wesley? Imaginar. Quando a palavra diz ensina a criança, imagina o que é ensinar. Vamos lá, uma criança de 5 anos, de 4 anos, ela está no quadro fazendo tabuada, Wesley? Não, Wesley. Não, ela nem aprendeu a ler, Wesley. Então, peraí, o que é ensinar uma criança? Não é eu ir para um quadro, é só você imaginar. Isso é meditar. Não é eu ir para o quadro e ficar fazendo conta para ela. O que é ensinar uma criança? A criança com essa idade aprende por modelagem. Ela vê o pai fazer, ela vê a mãe fazer. Quando fala ensina a criança no caminho que deve andar, faz do jeito que você quer que eles façam. Faça do jeito que você quer que eles copiem. Você faz. E quando essa criança envelhecer, ela não vai se desviar do caminho certo. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará desse caminho. Então é muito importante que você entenda que criança não aprende com grito. Criança não aprende com conta matemática. Criança aprende com exemplo. Seu exemplo grita muito mais forte do que as palavras. Então, às vezes, a criação do filho fica difícil para a gente porque a gente, como pai, tem que se consertar. Nós, como mães, temos que nos consertar.
Outra coisa, eu estou falando assim de vários assuntos aleatórios porque a partir de amanhã a gente vai começar a falar por tema. Mas uma coisa que eu lembrei importante, se você precisar pedir perdão para o seu filho, peça. Quantas vezes eu tive que falar assim, filho, desculpa, o papai exagerou aqui na briga, na correção. Falei alto demais, peguei no braço forte demais, me perdoa. O filho tem que saber que você é um ser humano que erra. É lógico que você tem que evitar errar, porque ficar pedindo perdão toda hora mostra fraqueza. Mostra que você erra toda hora. Mas eu já pedi perdão para meus filhos uma vez ou outra. Então, principalmente com as meninas, eu tenho 2 meninos e 2 meninas. A forma de educar é totalmente diferente. Com a menina eu não posso impor minha voz como eu imponho com os meninos. Porque quando eu faço com o menino, eu passo para ele masculinidade, autoridade. Com as meninas, é uma opressão, elas já ficam meio chorando. Então eu tenho que falar com muito mais carinho com as meninas. Então, ainda tem um desafio de você educar menino e educar menina, né? Vou te ensinar tudo isso durante essa semana. Qual é a importância? Algumas perguntas para a gente ir pensando aqui, gente. Qual a importância de começar a educar as crianças desde cedo com valores espirituais, com blindagem emocional e com visão de futuro? Qual a importância disso? Quanto mais cedo você coloca valores espirituais, gratidão, perdoar quem te feriu, honrar pai e mãe, respeitar o mais velho, são valores espirituais. Quanto mais cedo, mais resultado essa criança vai dar quando estiver crescendo. Segundo, blindagem emocional. Vou dar um exemplo recente aqui para vocês. Essa semana, um dos meus filhos, eu prometi que não ia revelar a identidade, um dos meus filhos me procurou e falou assim, pai, me tira da escola. Por quê? Porque eu briguei com o melhor amigo e tal, e agora essa pessoa é amiga de uma outra pessoa que eu não gostava e eu estou muito ferido, muito ferida, não quero mais e tal. Me tira da escola. Eu falei, sabe por que eu não vou te tirar? Por quê? Porque você precisa aprender a ser forte que a vida toda isso vai acontecer. O nome disso é blindagem emocional. Você ensinar para os seus filhos que a vida não é fácil, que eles vão ter que aprender a superar os medos, as pessoas que não querem mais falar com elas, as indiferenças. Nós, como pais, temos a responsabilidade de fortalecer nossos filhos. O problema é que nós mesmos somos fracos emocionalmente. Como é que a gente vai fortalecer as crianças? Por isso que essa geração está do jeito que está. Então eu tenho me esforçado para colocar os valores espirituais nos meus filhos, para blindá-los emocionalmente, ensiná-los a serem fortes emocionalmente. Eu sempre falo para minha filha mais velha, vai fazer 15 anos daqui a pouco, já estamos vendo festa de aniversário. Aliás, a gente está aceitando contribuições, Wesley, de salário. Por exemplo, você abre mão 6 meses do seu salário para ajudar na festa. Olha que legal. Não é uma coisa assim generosa, de coração? Teixeirinha abre mão de 1 ano, fala, Thiago, 1 ano. Né? Já começamos a organizar a festa. Fora a oferta de sacrifício. Já começamos a organizar a festa de 15 anos da Júlia Neviar, minha filha mais velha. Aí, eu estava conversando com ela esses dias sobre ninguém pode ter a autoridade de brincar com os sentimentos dela. Falei, filha, você está entrando, né, já está na adolescência, com 15 anos, daqui a pouco vai querer namorar. Ninguém é dono do seu coração, Deus é. E a pessoa que te conhecer e quiser namorar contigo e futuramente casar, ela tem que saber que você já tem dono, que é Deus. Ela vai ter que ficar a vida toda te conquistando. Não entregue seu coração. Ai, que eu tô apaixonada, que eu tô... A vida não é assim. Você vai sentir isso, mas se você já for de Deus, o homem que aparecer na tua vida vai te respeitar muito, vai te honrar muito, porque ele já sabe para quem você presta conta. E outra coisa, não vai me arranjar um homem que não faça o que eu faço por você. Eu abro a porta do carro para você. Eu te beijo todo dia e falo que eu te amo. Eu te respeito, minha filha. Eu supro tudo que você precisa, suas necessidades. Olhe para um homem que faça o que o papai faz por você. E ensino para ela a blindar e proteger o coração dela. Agora, tem pai que nem aparece em casa. Como é que a filha vai aprender alguma coisa? Vai ser blindada emocionalmente? Tem pai que não investe tempo. Ou seja, eu sou um homem público, pessoal. Eu viajo, eu tenho 1000 agendas, 1000 compromissos, mas meus filhos estão na minha agenda. Eu nunca faltei uma reunião na escola, uma apresentação deles na escola. Não falto.
Eu sou pai. É prioridade. Gente, vamos aprender a educar as crianças, senão você vai ficar reclamando de coisas que você mesmo plantou. Você nunca apareceu. Filho não quer muito presente, não, ele quer presença. Tem gente que quer substituir a presença com presente. Não posso estar muito presente, né? Não posso estar muito aqui com ele, então eu vou dar muito presente. Isso não resolve. Não resolve. Então, qual é a importância de ensinar os valores espirituais, a blindagem emocional, colocar limite nos seus filhos desde cedo? É que, primeiro, vai gerar um vínculo entre vocês que não vai ser quebrado mais. Na adolescência, toda criança fica difícil. Adolescente é difícil, mas ele também não vai fazer os absurdos que alguns adolescentes fazem. Ele vai ter seus limites. A nossa responsabilidade como pai e como mãe é sermos educadores através do exemplo. Quer que seu filho ore? Ele tem que te ver orando. Quer que seu filho leia a Bíblia? Ele tem que te ver lendo a Bíblia. Quer que seu filho leia livros? Ele tem que te ver lendo livros. Quer que seu filho... uma coisa muito importante. Esses dias, José nervoso gritou com a Janine. Negócio de comida. Almoça, agora não vou almoçar. Aí teve uma hora que ele olhou para ela e falou assim, não vou almoçar! Eu sentei do lado dele e falei assim, primeiro, a próxima vez que você gritar com a minha mulher, você vai resolver comigo. Ele tem que saber que antes de ser a mãe dele é a minha esposa e ninguém vai gritar com a minha esposa, não. Segunda coisa, você já me viu gritando assim com a sua mãe? Então nunca faça o que você não viu o papai fazer. É muito importante que a educação venha pelo exemplo. Por que, Wesley? Para que você tenha autoridade. A autoridade vem pelo exemplo. E você acha que é fácil ser exemplo? É ruim, hein? É difícil. É muito melhor você ser um Zé Ninguém, um que não faz nada, chega em casa, cadê minha comida? Vamos cuida das crianças aí. É muito mais fácil você não ter atenção nas coisas, relaxa mais a cabeça, mas você está decidindo o teu futuro sendo uma pessoa assim. Toda irresponsabilidade no presente será cobrada com juros no futuro. Toda irresponsabilidade no presente será cobrada com juros no futuro. Mas todo investimento que você faz nos seus filhos agora será colhida a longo prazo, com juros e correção. Todo investimento que você fizer neles agora. Investimento espiritual, emocional, financeiro. Então, eu tenho um desafio essa semana de treinar você para educar e criar seus filhos. Se você acredita que a série dessa semana vai te ajudar muito e ajudar muitas pessoas, compartilha mesmo, curte o vídeo, comenta agora que Thiago vai me ajudar muito, marca pessoas, não sei se dá para marcar no YouTube, não dá, né? Chama pessoas para assistir então, chama pelo WhatsApp, manda o link pelo WhatsApp, você tem que participar da série dessa semana do Café com Destino sobre criação de filhos. Olha o que nós vamos falar amanhã. Como você pode forjar a vida espiritual e emocional do seu filho? Não importa a idade que ele tem, dá tempo para consertar. Tiago, eu já fiz muita besteira. Eu também não sou pai perfeito não, aqui eu só estou falando a coisa boa. Mas eu também não sou um pai perfeito não, Janine também não é uma mãe perfeita não, mas a gente faz o que pode. Ninguém aqui vai cobrar perfeição, a gente vai cobrar progresso aqui. Melhorar cada dia, é isso que eu quero. Perfeito só Jesus, mas nós vamos melhorar cada dia. E lembre-se também que da mesma forma que seus filhos esquecem muita coisa boa que você fez por eles também esquecem as coisas ruins. Fica preocupado não, tá bom? Olha, o recado final aqui, faltam 10 dias para o Super Método Destiny. Aliás, se você é pai, mãe, é família e está me assistindo, o Método Destiny é para família também, não é só para os seus sócios do seu negócio, para os seus colaboradores. Leva seu esposo, sua esposa, leva seus filhos adolescentes, vai mudar a realidade da tua família. O Super Método Destiny é o Método Destiny, só que num formato maior para a gente poder fazer um preço diferenciado, ou seja, um preço menor, para a gente poder ajudar as pessoas que não conseguem levar a família inteira, não conseguem levar os sócios, os colaboradores. Fala, pô, Thiago, para um eu consigo pagar, para um monte eu não consigo. Tá aí, ó. Uma vez por ano a gente faz o Super Método Destiny. É o mesmo conteúdo do Método Destiny, só que num formato com mais pessoas. De 28 a 30 de setembro aqui em Alphaville, São Paulo. Nós já estamos nas últimas vagas, faltam 10 dias. A inscrição pode ser feita pelo QR Code que está na tela, pelo link na descrição, tá bom? Garanta a sua vaga, acredita em mim. Garanta a sua vaga para mudar a tua realidade.
Se você quer uma vida de paz e prosperidade, fugir de uma vida de perturbação e escassez, cumprindo os princípios que estão dando certo há mais de 2000 anos, é o método Destiny que você precisa fazer. Alguma dúvida, algum recado, Ellen? A palavra de ontem, gente, todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação inédita. A palavra de ontem está abençoando muita gente, não deixa de assistir. Amanhã, meio-dia, tem Brunecast, 7h57 da manhã. Tem Café com Destino aqui no nosso canal, Thiago Brunet, e no canal do Brunecast, que é o nosso podcast, tem amanhã mais um episódio do Brunecast, tá bom? Gente, espalha para todo mundo que começou mais uma semana, mais uma série do Café com Destino, dessa vez falando sobre criação de filhos. Eu desejo paz, prosperidade sobre a tua vida e até amanhã, às 7h57 da manhã. Nazaré é uma cidade extremamente importante para o que nós vamos estudar e viver nessa imersão aqui em Israel. De uma coisa eu tenho certeza, ninguém veio do Brasil para cá nessa viagem por acaso. Deus tem um propósito nessa viagem.